E vamos para mais um vídeo do canal. Nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre jogadores da NBA e algumas características deles com jogadores de futebol. Eu sei que vai ter polêmica aí, alguns não vão concordar, mas aí depois fala aí o que vocês trocariam ou quem vocês incluiriam na lista. Então vamos começar aí pelo Haaland, comparando com o Luka Doncic. Bom, tanto um como o outro, eles vieram de lugares que não são os centros, né, do esporte. O Luka Doncic veio da Eslovênia, que apesar de ser o centro, assim, é um centro bom na Europa, mas não é os Estados Unidos, né? E o Haaland, que veio da Noruega, que também não é um centro nada tradicional de futebol, lá da Europa. E os dois estão fazendo um grande nome aí no circuito mundial. Os dois são os jogadores mais novos, mas também são os melhores do time, além de ser os melhores do país deles também, né? Os principais jogadores do time e do país. E os dois têm um futuro muito bom aí pela frente, que qualquer um dos dois pode vir a ser aí melhor jogador. A outra comparação entre o Modric e o Curry, essa aí já vai dar alguma polêmica, eu acho, mas algumas características deles aí, os dois já ganharam os principais títulos que eles disputam, né? O Modric ganhou a Champions League e o Curry ganhou o título da NBA algumas vezes e back-to-back. Os dois ganharam back-to-back. Eles já foram o melhor jogador, né? O Modric já foi eleito o melhor do mundo e o Curry já foi eleito o MVP da temporada. Os dois são muito habilidosos. Eles têm muita precisão de longe, o Curry para a bola de 3, o Modric para os passes que ele dá de longe, aqueles chutes de fora da área. E os dois continuam jogando bem, mas o time não está ajudando no momento, né? O Real Madrid até que está mais ou menos lá na Champions League, no Campeonato Espanhol, mas não está como antigamente. E a mesma coisa do time do Golden State, né? Que até está meio nos playoffs, mas não está jogando como antigamente. Bom, a próxima comparação entre o Lewandowski e o Durant, essa aí também deve dar alguma polêmica, mas os dois são os maiores scorers, né? O Lewandowski o que mais faz gol e o Kevin Durant o que mais faz cesta no time deles, e também já foram o Lewandowski várias vezes no campeonato, né? E o Durant também já foi muitas vezes o cestinha da NBA. Eles já foram campeões do principal torneio que disputaram, né? Champions League e campeonato da NBA. Os dois formaram um super time. O Lewandowski quando saiu lá do Borussia foi jogar no Bayern, o Durant quando foi pro Golden State, agora quando foi pro Nets. E os dois na história deles, eles perderam um jogo de mata-mata e aí foram pro time rival. O Lewandowski perdeu aquela final de Champions League pro Borussia Dortmund e foi pro Borussia, né? E o Kevin Durant perdeu aquele jogo de final de conferência pro Golden State e na outra temporada foi pro Golden State. Próxima comparação entre o Cristiano Ronaldo e o LeBron, também deve dar alguma polêmica aí, mas os dois ganharam múltiplos títulos, tanto individuais como coletivos, né? Melhor jogador e também títulos de temporada aí, Champions League, título da NBA. E os dois também grandes pontuadores, né? O LeBron, um grande pontuador, e o Cristiano Ronaldo, que o mais em atividade, o jogador que mais fez gol, e o LeBron também, né? Em atividade, o jogador que mais tem pontos. Os dois se apoiam muito na parte atlética, treinaram muito a parte física, e mesmo agora mais velhos, os dois continuam jogando muito bem. Essa aqui vai dar uma polêmica aí, mas os dois estão na sombra aí de um outro grande jogador. O LeBron na sombra aí do Michael Jordan, né? Uma disputa mais histórica para ver quem é o maior de todos os tempos, e o Cristiano Ronaldo sempre na sombra do Messi ali. Vai ter crítica aí, mas para mim o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo, então o Cristiano Ronaldo tá na sombra dele. E os dois foram para super times. O LeBron foi pro time do Miami, lá o super time do Miami, e o Cristiano Ronaldo foi pros Galácticos do Real Madrid. Outra comparação, Kyrie Irving com Neymar. Ó, essa aí, os dois são muito habilidosos, tanto Kyrie como Neymar.
Os dois ganharam um título. O Neymar já ganhou uma Champions, o Kyrie já ganhou uma final da NBA, mas eles estavam na sombra de um outro jogador que era melhor que eles, que era o LeBron, né, pro Kyrie, e o Messi pro Neymar. Os dois quiseram sair do time que eles estavam para ser estrela em outro time. O Neymar foi pro PSG, né, e o Kyrie foi pro Boston. E os dois, eles têm umas declarações polêmicas aí fora da quadra, o Kyrie falando de terra plana, depois ele desmentiu, né, falou que não tinha nada a ver, mas já falou de terra plana. E o Neymar não precisa nem falar, né? O tanto de polêmica que o cara se envolve aí fora do campo. Aí outra comparação, Harden e De Bruyne. Os dois ainda não ganharam títulos importantes, né? Mas eles chegaram nas semifinais. O De Bruyne com o Manchester City e o Harden com o Houston. Os dois já foram os melhores jogadores, né, da liga que eles jogam. Na liga inglesa aí pro De Bruyne, na NBA pro Harden. Os dois estão na posição ali de organizar o time e eles têm uma visão diferenciada aí do campo ou das quadras, né? Os caras jogam de uma maneira diferente. Próxima comparação, Marcus Smart e o Kanté, jogador da França. Os dois fazem o trabalho sujo ali, ficam ali marcando, né? São muito bons na defesa, então eles não aparecem muito, mas eles são essenciais para o time. E eles jogam num time que fica no meio termo ali, tanto não tá lá embaixo, como também não tá lá em cima, né? O Chelsea pro Kanté, que às vezes tá bem na Champions, mais ou menos no campeonato inglês, e o Boston Celtics com o Marcus Smart, né? Que às vezes chega aí na final de conferência, mas que nem nesse ano tá lá embaixo para ir pros playoffs. Outra comparação, Iguodala com Daniel Alves. Os dois já ganharam muitos títulos importantes, jogaram com grandes jogadores. Os dois também agora estão no final de carreira, mas mesmo no final de carreira eles ainda são importantes, né? O Daniel Alves é importante para o São Paulo, o Iguodala é importante para o time do Miami Heat, né? Que até chegou na final ano passado. E aí vamos finalizar com o Odegaard e o Lonzo Ball. Tanto o Odegaard como o Lonzo vieram com muita expectativa, né, para as ligas que eles foram contratados. E os dois para times muito fortes, né? O Los Angeles Lakers quis contratar o Lonzo e o Real Madrid que contratou o Odegaard, mas os dois não corresponderam. O Odegaard foi emprestado aí para o Real Sociedad, atualmente está no Arsenal. Então ele está sendo trocado de time para time aí, não está firmando posição em nenhum deles. E o Lonzo Ball a mesma coisa, né? Já ficou um tempo no Los Angeles Lakers, mas não decolou, aí foi pro Pelicans e agora também já teve notícia de rumores dele sair do Pelicans. Mas ainda assim eles têm um futuro promissor, que os dois são bem novos, né? E é isso, teve algumas polêmicas aí no meio. Se alguém tiver alguma sugestão aí para colocar, depois eu posso até fazer um vídeo para reiterar, né? Colocar uns outros jogadores aí, porque não deu para incluir uns jogadores tipo o Kawhi, o Antetokounmpo. Não consegui pensar em nenhum outro jogador assim do futebol que pudesse mesclar com esses jogadores aí. Mas é isso aí. Até mais.